Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a nossa aula é de literatura infantil. Nós vimos nas aulas passadas a história da literatura infantil na Europa e depois ela aqui no Brasil, né, o desenvolvimento dela. Hoje a gente vai trabalhar com a literatura infantil como fonte de saber, né, como instrumento pedagógico, né? Como a gente vai abordar isso como instrumento pedagógico? É válido, não é válido? Né? A gente tem que pensar que os textos literários, eles provocam reflexões de natureza cognitiva e afetiva e permite, né, dessa forma, que o leitor entre num mundo desconhecido, mas que o intriga, que desperta a sua curiosidade, que desenvolve o seu imaginário, né? Como isso, né? Como que isso acontece? Ela acontece porque os leitores, eles constroem os significados, né, sobre o que eles estão ouvindo, sobre o que eles estão vendo, a partir dos conhecimentos prévios. A gente até já discutiu a esse respeito, né? Por que isso? Porque eles só vão conseguir criar as imagens daquilo que eles conhecem. Então não adianta eu querer que eles imaginem, por exemplo, o Taj Mahal, se eles não têm ideia do que seja isso, né? Se eu falar Taj Mahal, que é um castelo, cada um vai pensar no castelo que ele já viu. É a referência que ele tem. Então a criança, ela quando ela está entrando nesse universo da literatura, né, do contato com os livros, das histórias, as imagens, se ela não vê, se você está só contando a história e ela não tem imagem nenhuma para ver como referência, a referência que ela tem das imagens é o que ela já conhece. Então, se eu falo de uma princesa, na ideia dela vem aquele tipo de princesa que ela já viu, né, uma princesa de desenho animado. Se eu falo de castelo, se eu falo de bruxa, ela vai conseguir montar essas imagens na cabeça dela a partir do que ela já conhece. Então, nesse ponto, é fundamental que a gente vá trabalhando com as crianças a esses aspectos de conversa, né, estimulando as interações com outras pessoas, provocando novas experiências, novos conhecimentos, porque aí ela vai conseguindo criar novos significados, ela vai conseguindo criar novas visões a partir do momento que essas interações sociais, esse novo olhar sobre as coisas vão fazendo parte do dia a dia dela, né? Por quê? Porque essa bagagem que ela traz vai sendo ampliada, vai sendo enriquecida, né? Nada do que ela trouxe é desprezado. A escola, a função é agregar valor àquilo, é agregar novos conhecimentos, explicar de outras formas, é complementar aquilo que ela já traz da casa dela, né? Você vai acrescentando, mas nunca desprezando aquilo que ela já tem, né? Aquela realidade onde ela está inserida. Afinal de contas, ela é uma cidadã, está inserida dentro de uma sociedade. A gente não pode simplesmente desconsiderar essa bagagem cultural que ela tem porque você não concorda com ela, né? Você pode deixar claro alguns parâmetros, aí para isso servem os combinados, né? Mas é importante ter em mente que a criança tem essa bagagem cultural, emocional, cognitiva mesmo, que ela traz já da casa dela. E a gente vai complementando, a gente vai trabalhando esses conhecimentos paralelamente, né? A gente vai acrescentando. E para isso, né, para que isso ocorra de uma maneira saudável, uma maneira prazerosa e que a criança consiga realmente acrescentar novas coisas que sejam produtivas para ela, isso vai acontecer quando o professor ele consegue selecionar livros, né, falando da literatura infantil, livros e textos que sejam adequados para a idade delas, né,
o tipo de conhecimento que ela tem, para o tipo de informações que ela já possui e para a faixa etária que ela está inserida. Porque se eu der um livro muito grande para uma criança de 3 anos, uma história muito comprida, ela não vai aproveitar, porque no final da história, no meio da história, ela já perdeu a atenção, ela já está pensando em outra coisa, né? Então, por exemplo, vamos pegar Branca de Neve. Eu posso contar Branca de Neve para criança de 3, de 4, de 5 anos da mesma forma? Não. Né? Para criança de 3 anos, se vocês forem olhar, a gente tem uma infinidade de versões. A história é sempre a mesma, né? Pode ser sempre a mesma. Mas ela vai ter versões diferentes. Por quê? Porque a história para criança de 3 anos é uma história mais simples. Ela tem menos detalhes, ela é mais objetiva, ela é mais curta, né? Por quê? Porque o poder de concentração da criança de 3 anos é menor do que a de 4, que é menor do que a de 5. Então, a de 5 anos, ela já tem capacidade de ver uma história com um pouco mais de detalhes, você consegue montar um cenário onde a história acontece com mais detalhe, com maior riqueza, do que para a criança de 3 anos. Né? A criança de 3 anos, ela precisa da ação. Você vai ambientar, lógico, você vai falar da floresta, vai falar do castelo, da casinha dos anões, mas é uma coisa que tem menos detalhe. Os detalhes são mais simples, porque a criança precisa entender mais fácil. Então, o papel do professor é esse, é saber adequar para cada faixa etária o livro que é adequado para eles. Né? O livro que serve para aquelas crianças. Outra coisa também que é fundamental, né, que está muito presente nesse trabalho, e as diretrizes curriculares, elas deixam isso bem claro desde de que foi lançado, vem se falando, e apesar disso ainda a gente tem escolas que querem ultrapassar essas barreiras fora de prazo, que esse trabalho literário na educação infantil, ela não deve ter o desejo, a necessidade de alfabetizar. Né? As diretrizes, elas dizem que essas práticas pedagógicas devem garantir experiências, né, que possibilitem as crianças a conhecer novas narrativas, aprender a ter contato com uma linguagem oral diferente, uma linguagem escrita que ela pode não saber decodificar ainda, mas todo o contato inicial é importante, ela precisa saber que tem letra, que as letras têm som, então isso ela vai formando. E é importante também que ela tenha contato com diferentes suportes e gêneros textuais. O que é isso? Né? Suporte textual, o próprio nome diz, suporte, é aquilo que tem as letras. Né? Por exemplo, o livro é um suporte textual, o caderno, o jornal, a bula de remédio, um outdoor, um gibi, é o gênero textual. É o suporte textual, é onde tem as imagens, onde tem as letras. O gênero textual é o tipo de informação que tem naquele texto. Se é um texto informativo, se é um bilhete, né? Então, bilhete é um gênero textual, a narração é um gênero textual, a descrição, o conto de fada, a fábula, cada uma dessas é um gênero textual. Né? A reportagem, a receita de bolo é um gênero textual. Então, suporte textual é onde você apresenta a história, onde a história está registrada, digamos assim. A história, a mensagem, né? É onde ela tá registrada. E o gênero textual é que tipo de texto é aquele, que tipo de informação que ele vai dar. Então, se é um conto, se é uma receita, se é uma bula de remédio, se é uma reportagem, cada uma dessas é um gênero textual. Se vocês tiverem dúvidas a respeito disso, vocês podem mandar perguntas no grupo, vocês podem me mandar as perguntas por e-mail,
que eu vou esclarecendo, eu vou respondendo para vocês, para a gente não deixar nenhuma dúvida a respeito disso, certo? Outra coisa que é importante na literatura, quando ela é usada pedagogicamente, né, é que a leitura, além da leitura de leite, que a gente já discutiu também, que é aquela leitura que é leitura pelo prazer de ler, de ouvir histórias, né, é que a leitura ela é capaz de promover o conhecimento de si próprio, né? A criança consegue se colocar no lugar do personagem e consegue conhecer o mundo que ela vive através dessa linguagem mais acessível, né? Por isso que é tão importante que você escolha de forma adequada o tipo de livro para cada faixa etária, para que essa mensagem chegue clara, seja bem entendida pela criança, né? Isso é importante. A BNCC, que foi homologada em 2018, né, da educação infantil, ela diz que as crianças elas têm que construir conhecimentos a respeito da linguagem oral e escrita por meio de gestos, expressões, sons da língua portuguesa ou da língua de sinais, falando aqui no Brasil, né? Rimas, leituras de imagem, de letras, identificação de palavras em poemas, parlendas, canções, e a partir da escuta e da dramatização da história, né? E da produção de novos textos. Ah, mas como que uma criança de 3 anos vai produzir texto? O professor ele funciona como escriba. O que é escriba? É aquela pessoa que vai ouvir a história e vai escrever. Ela não vai dar palpite, né? Ela vai, vamos supor, vamos pensar que a gente vai pôr na lousa uma figura de um parque, gramado, tem um lago, tem patinho no lago, tem criança brincando, o céu tá bem azul e tem um sol bonito. E aí você vai pedir para as crianças contarem uma história daquele desenho. Elas vão começar a falar. E aí você tem que deixar claro que elas vão ter que chegar num acordo e o que elas forem falando, né, você vai escrevendo a história e depois você vai ler para elas a história. Então a criança produz texto, lógico que produz. Isso é um texto escrito. Ela não fez, ela produziu de forma oral, o professor transcreveu, mas ela pode contar uma história. É importante esse momento para a criança, que ela tenha a liberdade de fazer o reconto, de criar uma história, né? Porque o que é o reconto? É ela ouvir uma história e depois contar essa história do jeito dela, né? Como ela entendeu a história. Agora ela pode criar. A gente tem uma infinidade de livros infantis que não tem letras, né? Que são só as figuras. Então essa é uma oportunidade valiosíssima para que a criança analise as imagens e crie uma história do jeito dela. Ela precisa disso para desenvolver as habilidades de concentração, né? De atenção a detalhes, para ela conseguir desenvolver a percepção do que está acontecendo ali naquele desenho, do que ela acha. Então você consegue aprender muita coisa com a criança quando ela vai narrar para você uma cena, ela vai descrever uma cena que ela está vendo, né? Porque você vai conseguir identificar a qualidade da fala, né? Das expressões, o jeito de falar. Você não vai ficar corrigindo nessa hora gramaticalmente a criança. Você vai deixar ela falar e depois você vai trabalhando todos esses aspectos. Então, pedagogicamente, a literatura ela é fundamental nisso, porque ela vai trazendo para dentro da sala de aula a visão que a criança tem do mundo, né? De si própria. E quando ela consegue, e ela consegue isso com muito mais facilidade do que nós adultos, se colocar no lugar do personagem e viver aquelas aventuras que o personagem está vivendo, você consegue, através dessa vivência,
você consegue entender um pouco melhor a criança com quem você tá trabalhando, com quem você tá vendo, e você consegue se aprofundar em alguns quesitos, né? Você consegue descobrir o que ela precisa mais, o que ela precisa menos. Isso é fundamental, né? Então o livro, ele tem que fazer parte da vida da criança, ele tem que ter, na sala de aula tem que ter sim o cantinho de leitura, a criança precisa frequentar a biblioteca da escola, manusear livro, saber que ela tem que tomar cuidado para virar os livros, as páginas, que ela não pode estar com a mão suja, que ela não pode estar comendo, né? Que ela pode sentar, ela pode deitar no chão, tem que ter o cantinho que ela possa deitar no chão para ler, para ficar confortável. Pode, num dia de sol, estender uma coberta no gramado, no pátio, para que ela fique à vontade ali assistindo. Então, tudo isso é fundamental, tudo isso é importante para a criança se desenvolver, para que ela vá ampliando esse contato com a literatura infantil desde os primeiros anos de vida, né? E é isso que vai fortalecer o vínculo dela com a leitura, e é assim que a gente começa o processo de formação de um leitor, certo? Então, hoje é isso. Até quarta-feira, bom descanso, até mais.